Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na aula de Física Experimental 1 nós vamos falar sobre teoria dos erros. Teoria dos erros é uma teoria que dá suporte para tratamento estatístico de dados em física experimental ou em qualquer outra área experimental na qual você tem que realizar medições. Ou seja, o processo de medir e coletar os dados, o tratamento desses dados depende da teoria dos erros. E mesmo o próprio processo de medição. Teoria dos erros foi iniciada por Carl Friedrich Gauss, que viveu de 1777 a 1855. Gauss era um físico, matemático e astrônomo. Ele auxiliou em diversos ramos da física e da matemática e na área de teoria dos erros, ele deu uma contribuição enorme. Antes de falarmos sobre a teoria em si, vamos ver alguns conceitos que são de suma importância. Primeiro, o próprio conceito de erro. O que é um erro? Erro de uma medida é a diferença entre o valor obtido nessa medida e o valor verdadeiro da grandeza. Então, entre o valor que você mede e o valor verdadeiro, essa diferença nós chamamos de erro. Esse nome é um nome inadequado e eu vou falar por quê. A gente vai substituí-lo por desvio. O que é um valor verdadeiro de uma grandeza? É o valor obtido utilizando-se técnicas, amostras, instrumentos perfeitos. Veja, esses instrumentos perfeitos, eles não existem na prática, tá? Mas a gente consegue chegar num valor que se aproxima daquilo que a gente consideraria verdadeiro. Esse valor tende ao valor verdadeiro. Nós chamamos isso de valor provável. Valor provável. Então, o valor provável não é o valor verdadeiro. O valor verdadeiro, vamos dizer, seria inatingível. Mas o valor provável é aquele que tende ao valor verdadeiro. E erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro. Gauss nos mostrou que, se nós tivermos um conjunto de medidas acidentais, o que são medidas acidentais? São aquelas medidas que variam aleatoriamente. Ora, elas assumem um valor maior que o valor provável, que não é o verdadeiro, mas é o que tende ao verdadeiro. Ora, essas medidas assumem valores maiores que o provável, ora, menores, de maneira aleatória. Diferente de certas tendências que nós chamamos de sistemáticas. O que é um erro sistemático? É aquele que sempre ocorre do mesmo jeito. Por exemplo, um erro de calibração num instrumento, um problema nessa calibração vai sempre introduzir o mesmo tipo de erro na medida. Não, nesse caso a gente não usa a teoria dos erros desenvolvida por Gauss, que a gente vai discutir aqui agora. Mas, quando a gente executa uma medição, e essa medição pode ser por um erro de paralaxe, ou seja, depende do ângulo que você olha, pelo cansaço de quem está medindo, pela má qualidade do instrumento, pela imperfeição do local que você está medindo, ora você vai obter valores maiores que o valor verdadeiro e ora menores que o valor verdadeiro. Esses erros acidentais, ou seja, são erros flutuantes, acidentais ou aleatórios. Gauss mostrou que toda vez que nós tivermos erros acidentais aleatórios, a gente vai ter que executar várias medidas. Então, eu não executo uma única medida, mas eu vou executar um conjunto de N medidas. E Gauss mostra que o valor provável aceito como verdadeiro vai ser dado pela média aritmética das medidas. Vou repetir, o valor provável aceito como verdadeiro é dado pela média aritmética das medidas. Ok? E a gente vai chamar de desvio, que é o melhor valor, a diferença entre o valor medido e a média aritmética, o valor provável. Então, erro é a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro, que é inatingível. Desvio é a diferença entre o valor medido e o valor provável, ou seja, a média aritmética das medidas. É isso que Gauss vai mostrar para a gente. Deixa apresentar
Está aqui. Vamos... Veja, teoria dos erros. Como que a gente calcula a média aritmética de uma medida? Que aqui eu vou chamar de x barra. A média aritmética da medida vai ser dado pelo somatório de AI medidas, com I variando de 1 até N, dividido por N, que é o número total de medidas. Eu vou usar um editor de imagem aqui. Vamos fazer o seguinte, imagine que você tenha um conjunto de N medidas. Cada medida eu vou chamar de A. Então, eu tenho uma medida A1, uma medida A2, uma medida A3, até uma medida AN, a minha enésima medida. Todas essas medidas de um mesmo objeto de medição, tá ok? É uma mesma medida, é a mesma grandeza extraída de um mesmo objeto de medição. Por exemplo, eu quero medir a altura da porta. Eu realizo N medidas. O A1 é a minha primeira medida da altura da porta. O A2, a segunda medida. O A3, a terceira medida. O AN, a enésima medida. É claro que, teoricamente, eu deveria ter todas essas medidas o mesmo valor. Na prática, você vai ver que não tem. Se eu repetir 1000 medidas, ainda que eu tivesse um instrumento perfeito, uma hora eu começo a cansar e vou começar a oscilar nessa medição. Claro, os valores não podem diferenciar muito. A diferença entre qualquer uma das medidas, entre quaisquer duas ou mais medidas, não pode ser muito grande. Imagina que eu faço uma medida da altura da porta de 2,9 m. A outra dá 2,10 m, a outra 2,11 m. A outra 2,12, a outra 2,8, 2,9, 2,8, 2,11, 2,10, 2,12. Tá ok, tá oscilando ali. Agora, eu tenho medidas assim da porta. 2,9, 2,10, 2,11, 2,8, 2,12, 2,11, 2,10, 14 e 17. Essa medida está muito fora, ela não está com o mesmo padrão de repetição das demais. Então, essa medida provavelmente foi um erro grosseiro. Você joga ela fora, você tira ela da sua coletânea de dados, tá ok? Então, se eu tenho essa quantidade de medidas, como é que eu calculo a média aritmética delas? Bom, a média, que eu vou chamar de x barra, vai ser a soma de todas as medidas, A1 mais A2 mais... Ué, por que não fica aqui? Mais até a enésima medida. Quantas medidas eu tenho aí? N medidas. Se eu vai de A1 até a N, eu tenho N medidas. E divido esse total pelo número de medidas. É assim que a gente calcula a média aritmética de um conjunto de medidas. E se você fez essas medidas com cuidado, para não ter nenhum erro grosseiro, com atenção, Gauss afirma para a gente: o valor provável que você deve tomar como verdadeiro não é nenhuma dessas medidas, mas sim a média aritmética de todas elas. Tá ok? Como que eu posso escrever isso com uma cara matemática um pouquinho melhor? Bom, posso escrevê-lo assim. Se a média... Opa, tem coisa selecionada errada aqui. Se a média é A1 mais A2 mais a N dividido por N, ou seja, somar tudo isso e dividir pelo número total de medidas, como que eu posso escrever isso numa linguagem matemática um pouco melhor? Eu posso escrevê-lo assim.
esta soma representa um somatório. Então, eu vou fazer assim. O somatório, esse sigma é o somatório, de I medidas. Vou chamar de AI, onde o meu I vai variar de 1 até N. Esse símbolo quer dizer, quando o I for igual a 1, eu tenho a medida 1. Quando o I for igual a 2, eu vou ter a 1 mais a 2. Quando o I for igual a 3, eu vou ter a 1 mais a 2 mais a 3. Por isso que ele é um somatório, dividido por N. Como o N está no denominador, ele está fora do somatório, eu posso jogá-lo para frente assim. 1 sobre N, porque o N está no denominador, somatório das AI medidas. Muitas vezes a gente não coloca a variação do I, porque ele já fica implícito. Poderia escrevê-lo assim. Se eu quisesse um rigor maior, eu posso fazer I variando de 1 a N. Assim que eu escrevo a média aritmética das medidas. Ok? Este é o modo. Então, o que nós temos aqui? Temos exatamente a representação da média aritmética de AI medidas, ou de N medidas. A gente vai chamar de desvio absoluto, e representado por essa letra grega delta minúsculo, delta A, desvio absoluto, como sendo a diferença de uma medida AI, onde esse I pode ser qualquer uma daquelas medidas, ou quaisquer uma daquelas medidas, menos o valor da média. Então, desvio absoluto é o valor de uma medida menos o valor da média. Pego lá um conjunto de medidas, escolho a primeira medida, faço a diferença entre a primeira medida e a média, isso é desvio absoluto. Vamos escrever aqui, ó. Desvio absoluto é o valor da medida menos a média. Isso é desvio absoluto, que eu posso escrevê-lo assim. Valor da medida A, qual dos A's? Vou colocar índice I. Se o I for 1, é a primeira medida. Se o I for 2, a segunda medida. Se o I for 20, é a 20ª medida. Menos a média aritmética de todas elas, que é o valor provável. Quando eu faço esta conta, eu estou calculando o desvio absoluto de uma medida. Desvio absoluto. Eu acho que vocês não viram nada aqui, né? Na hora que eu fiz isso. Espera lá que eu vou fazer de novo. Eu não sei. Era para mostrar isso. Eu estava escrevendo isso aqui. Mas espera lá que eu vou fazer de novo, porque por alguma razão não apareceu na tela. Mas vamos lá. Repetindo, então. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de novo. Então, o que é desvio absoluto? Que eu vou representar por delta A. O desvio absoluto, por definição, é o valor da medida menos o valor da média aritmética. Então, é a medida menos a média. Medida é aquele valor que eu medi, é uma daquelas medidas. Média é a média aritmética de todas elas, é o valor provável, que eu posso escrevê-lo assim. O desvio absoluto é o valor da medida menos a média. Qual medida se eu tenho um conjunto de medida? Tá? Iésima medida, onde esse I vai representar. Se I for 1, é da primeira medida. Se o I for 2, é a segunda medida. Se o I for 20, é a 20ª medida. Então, significa que para cada medida eu vou ter um desvio absoluto. Eu poderia até colocar um índice I aqui, se eu quisesse. Para cada
medida, eu tenho um desvio absoluto. Então, agora podemos voltar aqui. Vamos. Então, o que nós temos aqui? Desvio absoluto é o valor de uma das medidas menos o valor da média, sem que a gente calcula desvio absoluto. Existe uma outra grandeza chamada desvio relativo. O que é um desvio relativo? É o desvio absoluto dividido pela média aritmética, ou seja, a relação entre o desvio absoluto e a média. Então, voltemos para outra tela. Voltemos aqui. Eu vou chamar de desvio relativo, chama delta R, delta desvio relativo, como sendo a relação entre o desvio absoluto e a média. Desvio absoluto qual? Da medida que eu quero calcular o desvio relativo. Então, eu poderia colocar o desvio absoluto I. Se o I for 1, é o desvio absoluto da primeira medida. Se o I for 2, é o desvio absoluto da segunda medida, e assim por diante. E é claro aqui também o índice I, desvio relativo da primeira medida, da segunda. Imagine que o desvio absoluto de uma medida qualquer tenha dado 0,2 e que a média aritmética tenha dado 10. Então, quem é o desvio relativo desta medida? Vai ser o desvio absoluto dividido por 10. Isso aqui vai dar 0,02. Uma coisa, o desvio relativo é uma fração, onde o numerador é sempre menor que o denominador. Então, eu posso converter isso aqui em porcentagem se eu multiplicar por 100. Basta eu multiplicar isso aqui por 100 e isso aqui vai me dar 2%. Então, quando eu quero saber o erro percentual de uma medida, é o desvio relativo que você está calculando. Pega o desvio absoluto, divide pela média e multiplica por 100. Essa é uma forma da gente calcular o desvio relativo. Então, quem vai ser o desvio relativo aqui? Deixa eu só... Engraçado. Por que ele não está mexendo? Não está aparecendo? Deixa eu só voltar aqui. Não está aparecendo aqui para vocês na janela. Isso aqui dá um trabalho. Deixa eu ver o que eu faço aqui para colocar. Deixa eu tentar jogar o Excel na tela de novo. Só um momento. Deixa eu ver se eu consigo. Isso que virou um caos. Espera lá. Ah, eu acho que agora sim. Deixa eu só... Acho que agora me parece que está ok.
Espero que esteja funcionando. A gente vai descobrir logo, logo. Vamos lá. Então, aqui, ó. Então, desvio relativo é o desvio absoluto dividido pela média. Tanto o desvio absoluto quanto o desvio relativo são formas de desvio que eu posso estar utilizando para calcular o desvio de uma medida. Desvio absoluto, eu vejo quanto que eu me afastei do valor médio. Desvio relativo, eu vejo qual percentual que eu me afastei do valor médio. Mas se eu tiver um conjunto grande de medidas, estatisticamente, existe um desvio que é mais significativo. Chama-se desvio padrão. E o desvio padrão, ele é calculado da seguinte maneira. Sai lá da teoria da estatística. Ele é calculado pela raiz quadrada do somatório dos desvios absolutos ao quadrado dividido pelo número de medidas menos uma. Ou seja, é a raiz quadrada do somatório dos desvios absolutos ao quadrado dividido pelo número de medidas menos uma. Vamos aqui para a nossa tela de novo. Então, o desvio padrão ele é estatisticamente mais significativo. Ele representa como que um conjunto de medidas estão dispersas em torno do valor médio. Ok? Vamos. Então, ó, o desvio padrão é dado por essa letrinha grega, letrinha sigma. Ele é calculado pela raiz quadrada do somatório dos desvios absolutos ao quadrado. Então, vou ter que calcular o desvio absoluto de todas as medidas. Elevo cada um ao quadrado e somo todos. O que der, eu divido pelo número de medidas menos uma. E calculo a raiz quadrada disso. Quando eu faço isso, eu obtenho esse desvio padrão. Qual o significado desse desvio padrão? Bom, ele diz o quanto que essa amostragem, essas medidas estão se afastando da média. Como que elas estão distribuídas, na verdade, em torno da média. A teoria estatística, ela nos diz o seguinte. Ela fala o seguinte, imagina que eu tenho um conjunto de N medidas, como eu fiz, A1, A2, A3, mas agora, imagina que eu tenha a seguinte tabela. Vamos fazer assim. Aqui, eu vou colocar medida. E aqui eu vou colocar frequência. O que é a frequência? Frequência é o número de vezes que essa medida aparece. Imagina que o valor que apareceu para a medida A1 foi F1 vezes. Isso significa, imagina que o valor da medida A1 foi 5. Significa que naquele conjunto de medidas apareceu um número de medidas iguais a 5. Não são todas as medidas A1. Talvez isso confunda um pouco. Então vamos fazer assim. Para especificar um pouco mais. Ao invés de fazer assim. Vamos imaginar aqui, colocar em números. Imagine que o valor 2 apareceu 5 vezes. Que o valor 1 apareceu 2 vezes. Que o valor 6 aparecer 8 vezes. Que o valor 9 apareceu 3 vezes.
E o valor da medida 11 apareceu uma vez. Imagina, se você fizer um gráfico onde nesse eixo eu ponho a medida e nesse eixo eu ponho a frequência, então você vai ter uma coisa assim, ó. Para a medida 1, ela apareceu duas vezes. Então, vou ter um ponto aqui. A medida 2 apareceu 5 vezes. Então, ela vai ter um ponto aqui. A medida 6 apareceu 8 vezes. Ela vai ter um ponto aqui, ó. Então, aqui seria 8 para ela. Então, aqui seria 8. Esse aqui seria... seria 5 e assim por diante. A medida 9 estaria por aqui, apareceu 3 vezes. Então, a medida 9 apareceu 3 vezes. E a medida 11 apareceu uma vez. Então, se eu olhar isso aqui e começar a ligar esses pontos, eu vou ver que isso aqui vai começar a ter um comportamento assim, ó. Ou seja, essa distribuição, claro que é para um conjunto grande de medidas, começa a me dar uma curva em forma de sino, que a gente chama de curva de Gauss ou gaussiana, em homenagem ao Gauss. Significa que quando a gente tem um conjunto grande de medidas, se eu fizer um gráfico das frequências com que cada medida aparece em função das medidas, eu vou ter uma gaussiana se essas medidas forem puramente aleatórias, tá? Puramente aleatórias. Às vezes, e você vai notar que o valor médio geralmente é aquele valor do pico. O valor da medida que corresponde ao pico é o valor da sua média. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu vou colocar minha média, o meu eixo y na média. Então, vou fazer assim. Opa! Aqui é a medida, x, e aqui é a frequência, f, tá? Aqui é minha média, ou seja, exatamente aqui é o valor da minha média. Eu só desloquei esse eixo. Se a minha curva eu fizer uma distribuição com um número grande de medidas, isso aqui deve me dar uma gaussiana assim. O desvio padrão, ele é o desvio da distribuição dessas medidas em torno da média. Na verdade, o desvio padrão, se eu pegar aqui, a meia altura, ele corresponderia a esse desvio aqui, ó. Isso seria o desvio padrão, ok? Na verdade, não é bem meia altura, tem um fator aí, mas é quase isso. Então, essa é a ideia de calcular o desvio padrão. Ele é um desvio que melhor representa o desvio do conjunto de n medidas. Sempre o desvio padrão. Então, olha, só que se eu usar o desvio padrão e tomar a média como verdadeira, qual é o erro que eu estou cometendo na média? A gente chama isso de desvio padrão da média ou desvio padrão do valor médio. Esse é o erro que eu estou cometendo na média. Então, é esse aqui. Voltemos
Voltemos aqui. Então, quando eu calculo, tomo a média como verdadeira, o erro que essa média comete, o desvio dela, vai ser chamado desvio padrão do valor médio, tá? Ou desvio padrão da média. E a pergunta é, como que eu calculo esse desvio padrão? Eu represento esse desvio padrão pelo símbolo, a letrinha grega sigma com índice x, barra de... Então, desvio padrão do valor médio. Ele é calculado pelo desvio padrão da minha amostragem dividido pela raiz quadrada do número de medidas. Esse valor representa o desvio da sua média. Quando eu calculei uma média, ela também tem um desvio. O desvio que eu obtenho da média é esse aqui. E como é que eu escrevo uma medida? Como é que eu expresso uma medida? Já que eu fiz uma medida, sei que o valor provável que eu vou tomar como verdadeiro é a média aritmética, como é que eu posso expressar o resultado dessa medida? Ela tem que ter uma incerteza. Então, a maneira como que a gente vai expressar isso é assim. Uma medida, qualquer que seja ela, a medida, ela vai ser dada pelo valor médio mais ou menos, esse mais ou menos, quer dizer, ele pode estar variando ora para mais, ora para menos, o desvio padrão do valor médio. Em outras palavras, é o valor médio mais ou menos o desvio padrão do valor médio. É assim que a gente calcula o valor provável de uma medida e a sua incerteza. Esse desvio padrão do valor médio é a incerteza do valor médio que eu tomo como verdadeiro. Em outras palavras, executei um conjunto de medidas. Qual é o valor que eu tomo como verdadeiro? O valor médio. Se eu adoto esse valor como valor verdadeiro, qual é o erro que eu estou cometendo para mais ou para menos? É o desvio padrão do valor médio. Vamos analisar aqui, olha. Voltemos aqui. Vamos dar um exemplo para vocês. A melhor maneira de nós tratarmos os dados é construindo uma tabela. Essa tabela de dados que vocês estão vendo aí na tela. Tá? Essa tabela sempre construo quando eu executar uma medida. N é o número de medidas. Olhem aqui na tela. N, o número de medidas. Depois, na segunda coluna, eu vou colocar o valor das medidas com a unidade adequada. Depois, a outra coluna, eu vou colocar desvio absoluto. E na outra, eu vou colocar o desvio absoluto ao quadrado. Vamos imaginar que eu pegue 10 alunos. Dou uma fita métrica na mão de cada aluno e peço para medir a altura da porta. Então, quantas medidas serão realizadas? Se cada aluno executar uma medida, eu tenho um conjunto de 10 medições. Então, meu N vai de 1 a 10. Então, vamos escrever aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenho 10 medidas. Imagina que o primeiro aluno falou que o tamanho da porta é 2,11 metros. A unidade aqui é metro. O ideal é que você coloque aqui na frente a unidade da medida. Tá? Aqui eu não pus, mas a melhor forma de expressar é colocando.
O primeiro aluno falou que o tamanho da porta é 2,11 m, ele mediu. O segundo aluno falou que o tamanho da porta é 2,08 m. O terceiro aluno falou que é 2,11 m também. O quarto aluno chegou em 2,10 m. O quinto chegou em 2,09 m. O sexto, 2,10 m. O sétimo, 2,10 m. O oitavo, 2,09 m. E esses dois últimos chegaram em 2,12 m. Tá aí, ó. São essas as medidas executadas. Pergunto. Bom, todas elas estão em torno de um valor. Não tem nenhuma medida muito fora disso. Imagina que alguém chegasse em 2,70 m. Está muito fora. Essa medida tem um erro grosseiro e a gente vai descartá-la. Mas nesse caso, não. Todos eles chegaram em valores muito próximos. Então, vou aceitá-los. E qual o valor que eu tomo como verdadeiro? O valor provável dessas medidas? Não é nenhuma delas, mas pela teoria de Gauss, é a média aritmética das medidas. E como é que eu calculo esta média aritmética? Simples. Está aqui. Eu somo todos esses valores e divido por 10. Somo todos e divido por 10. E essa conta já está feita, porque eu automatizei o Excel para fazer para mim. Quando eu somo tudo e divido por 10, a média aritmética está dando 2,102 metros. 2,102. A gente vai ter que levar em conta os algarismos significativos. O correto é se cada medida aqui foi executada com 3 algarismos significativos, a resposta aqui deve ter somente 3. Mas está tendo 4. Mas não se preocupe com isso agora, você vai ajustar no final. Porque a hora você vai ter que ajustar, você vai ter que fazer bater a casa da incerteza da medida com a casa do valor provável da medida. Tá? Então, está aqui. Essa é a medida 2 metros, 2,102 metros. Esse é o tamanho da porta. Qual o desvio absoluto? Como é que eu calculo o desvio absoluto? O desvio absoluto, ele é o valor medido menos a média. Então, eu vou colocar aqui, ó. O valor medido é esse aqui, 2,11. Menos a média, que é essa aqui. Esse outro aqui, valor medido menos a média, que é essa. Veja, se o desvio absoluto deu negativo, quer dizer que o valor medido ficou abaixo da média. Se deu positivo, ficou acima da média. E se deu zero, ficou igual à média. Este aqui vai ser o valor da medida menos a média, que é esse aqui. Este, o valor da medida menos a média. E aí eu vou fazer isso para todos. Medida menos a média. Medida menos a média. Medida menos a média. E assim eu vou... e se eu tiver 1000 valores, eu tenho que fazer para os 1000. Se eu tiver um software, eu posso automatizar isso. Mas o ideal é que a gente aprenda a fazer essa conta na mão. Então, aí calculado todos os desvios absolutos. Olha, tivemos 8 milésimos de metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, teve um erro de 8 milímetros, teve um erro de 22 milímetros, teve um erro de 8,
teve um erro de 2, um erro de 12 milímetros, um erro de 2 milímetros, 2 milímetros, 12 milímetros, 18 milímetros e 18 milímetros. Está aqui. Agora, para tratar meus dados, eu pego uma outra coluna de desvio absoluto ao quadrado. Aí você pergunta, Alexandre, eu sempre vou fazer assim? Se você fizer essa metodologia, vai ficar muito mais fácil de tratar os dados. Então, monte uma tabela, primeira coluna, número de medidas. Segundo, valor medido. Terceiro, desvio absoluto. E quarto, desvio absoluto ao quadrado. Como é que eu calculo o desvio absoluto ao quadrado? É só calcular ele vezes ele. Então, eu faço ele vezes ele. E eu faço isso para todo mundo. O Excel tem essa prática que se eu puxo aqui, ó, ele calcula para todo mundo. Então, esses são os desvios absolutos. Faltou um aqui. Ao quadrado. Você fala, mas por que eu tenho que calcular desvio absoluto ao quadrado? Porque eu vou calcular o desvio padrão. E lá no desvio padrão, eu vou... Opa! O que eu fiz aqui? E lá no desvio padrão, eu vou precisar dos desvios absolutos ao quadrado. Então, está aqui o desvio absoluto ao quadrado. Se eu somar toda esta coluna, eu vou ter o somatório dos desvios absolutos ao quadrado. Se eu somar toda essa coluna, eu vou ter o somatório dos desvios absolutos ao quadrado. Então, quando eu faço esse somatório, ele já está automatizado, a soma está dando isso aqui, 0,0156 metro quadrado, porque está ao quadrado. Agora, eu vou calcular o desvio padrão. Quem é mesmo o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada do somatório dos desvios absolutos ao quadrado pelo número de medidas menos uma. Então, eu pego o somatório dos desvios absolutos ao quadrado, é esse cara aqui, ó, esse valor. Pego ele, divido pelo número de medidas, que é 10 menos 1. Coloco aqui e calculo a raiz quadrada. Está dando isso. Esse é o desvio padrão. Mas o que nos interessa na medida final é o desvio padrão do valor médio. O desvio padrão do valor médio é o desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de medidas. O desvio padrão é esse valor. Pego ele e coloco aqui. Raiz quadrada do número de medidas é a raiz de 10, porque são 10 medidas. Faço essa conta e aqui está o desvio padrão da média. Quer dizer, o valor médio de 2,102 metros desvia-se de 0,004163 metros, para mais ou para menos. Então, como é que eu escrevo essa resposta? Está aqui, ó. A resposta, eu escrevo o valor da média mais ou menos o desvio padrão da média. O valor da média está aqui, ó. É esse aqui, 2,102, está aqui. O desvio padrão da média está aqui. Então, essa é a maneira como eu devo escrever a resposta. Escrevi, mas agora eu preciso ajustar os algarismos significativos. Então, eu vou olhar para o erro. Existe uma regra onde o erro, o desvio, não deve ter mais do que um algarismo significativo. Mais do que um algarismo significativo. Então, vem aqui. Zeros à esquerda, como já aprendemos, não são significativos. Então, eu vou parar nesta casa. Olho para ela. Ela é maior do que 5 ou menor do que 5? Ela é menor, então eu jogo fora. Então, esse valor vai ficar para mim 0,004. Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou reproduzir aqui. Então, esse valor vai ficar 0,4.
Tá aí. E este valor aqui? Se o erro caiu na terceira casa depois da vírgula, esse número tem que vir até a terceira casa depois da vírgula. 1, 2, 3. Então, o valor dele continua como está. 102. E aqui eu vou escrever resposta igual e agora eu vou aumentar o tamanho disso aqui só para... Tá aqui. Então, a resposta final ficaria 2,102 mais ou menos 0,04 metros. Então, posso até colocar aqui, ó. Isto é assim que eu escreveria a resposta dessa medida. E não como está no amarelo. Ou seja, eu tenho que casar o número de casas da minha incerteza, do meu desvio, com o número de casas da minha medida. Tá? Então, essa é a resposta. A minha porta tem 2,102 metros, com erro de 0,004 metros para mais ou para menos. Gostaria que vocês treinassem um pouco disso. Tem que pega um conjunto de medidas e repita esse procedimento. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a propagação de erros, tá? Como é que a gente combina? Uma medida tem um erro, outra medida tem um erro, e se eu combinar essas duas, se eu multiplicar uma pela outra, se eu dividir, se eu somar, o que acontece com essas incertezas, com esses erros, com esses desvios? Mas isso é assunto da nossa próxima aula. Até lá!